O tema da nossa mensagem nessa noite é atitudes. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 15. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Com isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, no qual chamou Jeová Nissi. Glória a Deus, que o Senhor aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Existe uma ilustração que é bem conhecida, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da ilustração dos 6 cegos e do elefante. Ela é bem antiga, né? O pastor Neemias, acho que não era nem seminarista na época que essa ilustração já era falada. Dizem que convidaram 6 cegos para poderem, entre aspas, ver um elefante pela primeira vez, né? Se eles eram cegos, óbvio que eles não viram. Um deles chegou e abraçou a pata do animal e disse: já sei como é um elefante. O elefante é igual uma árvore. Eu consegui perceber isso em tocá-lo. O outro tocou a orelha e falou assim: já sei como é, igual uma folha de taioba. O elefante é parecido com uma folha de taioba. O outro pegou a tromba e disse: já sei, vocês estão enganados. O elefante é igual uma grande serpente, daquelas grandes, né? Porque ele é bem grosso, por sinal. O que tocou as presas concluiu que não era nada daquilo. Vocês estão, todo mundo aí, até parece que vocês são cegos, né? Não conseguem perceber que o elefante é igual ao boi, ele tem chifres. Então ele é igual ao boi, deve ser muito parecido com um boi. O outro encostou na barriga e disse: não, o elefante é como um grande paredão de uma rocha. Todos tocaram o animal, todos tiveram contato com aquele animal, mas nenhum conheceu de fato o elefante na sua integridade, como ele era integralmente. Para que Cristo cresça na nossa vida, nós precisamos conhecê-lo bem. Nós precisamos não somente conhecê-lo, como conhecer a nós mesmos. E da mesma forma da ilustração que nós falamos há pouco aí, tem muitas pessoas que às vezes têm uma visão muito limitada de Deus. Eles só conseguem ver dentro daquele quadradinho que a sua deficiência de visão lhes concede enxergar. É como os cegos nessa nossa ilustração. Aqueles homens, o povo de Israel, ele caminhou por 4 décadas e ele tinha uma característica muito interessante. Caminhou por 4 décadas no deserto. Todos nós conhecemos a história. E a característica que eu acho tremenda é que eles começaram a sua caminhada cheio de alegria, de fé, de disposição, mas depois de algum tempo, tudo era motivo de reclamação. Eles reclamavam por causa da água, reclamavam por causa de comida, reclamavam por causa dos inimigos, reclamavam por causa
do cansaço, e o pior é que eles não viviam essas dificuldades. Para eles tinha água que lhes saía da rocha, não lhes faltou o alimento desde o dia que eles saíram, durante todos esses 40 anos. Todas as pelejas em que eles se envolveram, eles foram vencedores. E além de tudo isso, eles ainda tinham uma nuvem que os acompanhava durante o dia, para trazer a eles a sombra que os alentava no calor escaldante do deserto. E de noite, uma coluna de fogo, para poder aquecê-los, porque o deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. E ainda para poder trazer luz a eles. Mas mesmo assim, eles reclamavam sem parar. Eu vejo assim com muita curiosidade textos como de Números, capítulo 11, versículo 5, quando eles murmuram, né? E ali eles dizem o seguinte: quem nos dera comer, quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos do peixe que comíamos por nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e do alho. Os camaradas comendo pão que cai do céu, comendo codornizes providenciadas por Deus, estão com saudade de cebola, de melão e de alho, diante de um Deus que pode todas as coisas, e que lhes dava naquele momento, acima de tudo, a liberdade da escravidão em que eles estiveram durante 450 anos, e se dizem saudosos dessas coisas. Sabe por quê? Porque eles não conseguiam enxergar Deus na sua plenitude. Mesmo estando com Deus na sua caminhada, eles não conseguiam enxergar Deus de uma forma correta. Faltava-lhes algo, faltava-lhes atitude. Era o que faltava para aquela turma. Agora eles estão diante de uma batalha ferrenha. Amaleque, o seu exército, os encurralou na cidade de Refidim. Eles estão encurralados. Eles poderiam ser exterminados ali. Eles não tinham para onde correr. Tudo o que lhes restava fazer era lutar. E para isso eles teriam que ter atitude. É por isso que o tema da nossa mensagem é atitude. Eles precisariam ter atitude. E a atitude de 4 dentre eles nos chama a atenção, e é sobre isso que eu quero fazer a nossa reflexão nessa noite. A atitude de 4 israelitas no meio daquele povo. Infelizmente, muitas vezes nós agimos como a maior parte do povo de Israel. Não entendemos, não percebemos que o Senhor é o nosso dono, não percebemos que Deus é o proprietário exclusivo de nós, da igreja, e diante de grandes milagres, mesmo diante destes milagres, nós continuamos sendo murmuradores, continuamos sendo negligentes com a sua obra, ao invés de tomarmos atitudes coerentes com a nossa fé. Nessa igreja aqui não, mas para muitas igrejas por aí isso se aplica em número, gênero e grau. Nós precisamos abrir os olhos. Nós, infelizmente, muitos não o servem como deveriam servi-lo. Muitos não têm as atitudes corretas e às vezes enxergam Deus por partes, como na ilustração do elefante dos cegos. E quando enxergamos por partes, obviamente nós agimos na mesma linha, deixando de lado posturas que deveríamos adotar, atitudes que deveriam fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E nesta noite, então, eu quero, a partir deste texto, de maneira bem sucinta, rápido e objetivamente, falar da atitude de 4 homens que todos nós precisamos ter na nossa vida cristã. Quero lembrar para você que ser membro de igreja não é ser membro de um clube social.
Ser membro de igreja é ter um compromisso estabelecido com Cristo, no sentido de agirmos como seus autênticos representantes, porta-vozes, embaixadores, agentes de Deus na terra. E por conta disso, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos posturas que sejam ajustadas àquilo que Ele planejou para cada um de nós. E é isso que nós vamos ver agora na figura de 4 pessoas. Em primeiro lugar, eu quero ter, e nós precisamos ter, as atitudes de Moisés. Preste atenção em Moisés, neste texto que nós lemos. As atitudes de iniciativa e de intercessão. Versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-me homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Diante da pressão de Amaleque, Moisés parou, Moisés avaliou a situação e tomou uma iniciativa assim que percebeu a necessidade de agir. Ele teve atitude, ele não perdeu tempo, ele pensou, ele planejou, ele criou e ele executou. Ele chamou Josué para defender o povo e foi para o alto do monte interceder. E é engraçado que muitas pessoas, quando leem esse texto, às vezes dizem assim: mas aí também é fácil, né? Ele foi muito acomodado, ele foi até meio que covarde. Ele manda Josué sair na luta e ele vai lá para o alto do monte ficar olhando a coisa acontecer. Ele devia estar no fronte junto com Josué e todos os guerreiros que lutaram, né? Colocando em risco a própria vida. Mas o que nós precisamos entender é que muito mais do que gente para lutar, Moisés entendeu que era necessário também ter pessoas na retaguarda para orar. É uma atitude, e uma atitude importante, e ele então, Moisés, se coloca nessa brecha. E nós precisamos aprender com isso. Nas grandes lutas desta vida, nós precisamos de pessoas na vanguarda, mas precisamos de pessoas da retaguarda também. A oração daquela peleja era tão importante, mas tão importante, que no versículo 11 nós vemos que enquanto Moisés levantava a mão e orava, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Israel perdia e prevalecia Amaleque e os seus exércitos. Na história do povo de Israel, não somente nesse momento, mas em muitos outros momentos, houveram problemas muito graves, mas todos estes problemas juntos não fizeram com que Moisés desistisse na sua jornada de 40 anos. Uma jornada exaustiva, uma jornada complexa, uma jornada cheia de dificuldades, mas ele não desvanecia. Ele tinha atitude, ele orava, ele não reclamava. Ao vermos problemas na igreja, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na família, nós também precisamos, a exemplo de Moisés, agir rápido. E em muitos momentos a nossa atitude deve ser de oração. Orar, interceder, abençoar, orar sempre. Interessante que no texto, às vezes Moisés cansava e precisava de ajuda. Ele já era velho, ele tinha mais, pelo menos nesse momento, ele tinha mais de 80 anos. Então ele se cansava e precisava de ajuda, porque suas mãos precisavam ficar erguidas. Mas mesmo cansado, ele não desistia. E o que nós vemos no texto é que Deus levantou as pessoas certas para poderem ajudá-lo no momento em que tudo parecia perdido. Nós precisamos ter a atitude de Moisés. Em segundo lugar, precisamos também ter a atitude de Arão e de Hur. A atitude de ajuda
e companheirismo. Versículo de número 12, na parte B, diz assim: Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro de outro. Assim ficavam as suas mãos firmes até o pôr do sol. Junto com Moisés nessa história estavam esses dois personagens: Arão, o irmão de Moisés, sacerdote escolhido por Deus, e Hur, descendente de Judá, que era filho de Caleb. Estavam em família, todos eles. Eles viram que Moisés estava ficando cansado de ficar com os braços erguidos, e eles precisaram tomar uma atitude. A atitude de colocar uma pedra para que ele pudesse se sentar, além de ficarem segurando suas mãos, a fim de que ele pudesse suportar. Moisés precisava de apoio naquele momento, e tanto Arão como Hur tiveram o bom senso e a atitude de entrar na brecha para poder abençoar Moisés. Muitas vezes nós precisamos da ajuda de um Arão na nossa vida, muitas vezes precisamos da ajuda de um Hur na nossa vida, mas em outros momentos nós precisamos ser como esses homens. Temos que estar disponíveis para ajudar as pessoas que necessitam, para poder fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que estão exaustos, aqueles que estão cansados. Nós precisamos ter essa atitude na nossa vida. Deus nos chama para estarmos ao lado dos irmãos que estão passando por dificuldades. Prova disso é o uso na Bíblia do termo uns aos outros. Literalmente, o termo uns aos outros aparece nas Escrituras 55 vezes. E em outras palavras, ele aparece mais de 300 vezes em textos correspondentes. Mais de 300 vezes. Alguns vão dizer que são 366 vezes. Eu não sei, que eu nunca contei, né? Mas são mais de 300 vezes, muitas vezes. Suportai-vos, abençoai-vos, sujeitai-vos, amai-vos. Nós devemos, ao exemplo de Arão e de Hur, caminharmos com os nossos irmãos, inclusive com os nossos líderes. Moisés era um líder maior daquele povo, mas ele também precisava de ajuda. Eu quero dizer para você, irmãos, que nenhum líder na igreja de Cristo é super-homem. Não existe super-homem na igreja de Cristo. Só existe super-homem lá na Disney. Eu não sei aonde que ele é feito, eu não acompanho, não tenho muito entendimento disso, porque na igreja não tem super-homem. Nós precisamos entender que o nosso líder, como nós, faz parte de um corpo. E quando eu penso em corpo, que na minha opinião é a figura mais apropriada para falar de igreja, que é aquilo que a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, um corpo é a perfeita relação entre vários membros, cada um que cumpre um papel, mas sempre um depende do outro. Uma mão sem um braço não tem muito valor, um pé sem um joelho, muito menos, e daí por diante. Como partes do corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça desse corpo, nós dependemos uns dos outros, e precisamos ter a atitude de entrar na brecha todas as vezes que for necessário. Colossenses capítulo 3, versículo 23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isaías 41, versículo 6: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Atitude de Moisés precisamos ter, de coragem, determinação, de oração. Atitude de Arão, companheirismo. De Hur, companheirismo. Mas em terceiro e último lugar, precisamos também ter a atenção, ter a atitude de obediência e coragem de Josué. No capítulo que nós lemos, no versículo 10: fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque,
E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Esse era o homem de frente. Esse era o guerreiro, era o pau para toda a obra, era aquele que estava sempre disponível. Em alguns momentos nós precisamos ter essa atitude, ser pau para toda a obra, estarmos sempre disponíveis, estarmos sempre prontos. Josué era um jovem, diante de Moisés pelo menos, ele tinha cerca de 40 anos, e ele não questionou Moisés quando recebeu de Moisés uma missão. Não questionou Arão e Hur, que juntamente com Moisés subiram para o outeiro para poder ver aquela luta. Ele não questionou, ele obedeceu às ordens do seu líder e partiu para a luta com a confiança e a certeza de que alguém estava na retaguarda orando por ele. Glória a Deus. Às vezes precisamos ter essa atitude, às vezes precisamos ter a atitude de ser corajoso, pau para toda a obra, obedientes na causa, na obra do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Josué foi corajoso, enfrentou o problema e venceu. Ele teve a atitude de uma pessoa vencedora. Ele foi um verdadeiro guerreiro, destemido e com consciência de que ele não estava lutando sozinho. Ele tinha o apoio de todo um exército junto com ele e dos 3 que estavam no alto do monte orando, na retaguarda, cobrindo a cada um deles com as orações e com a bênção de Deus. Às vezes, queridos, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Às vezes o sucesso da obra não é devido a quem está na frente, mas àqueles que estão abençoando, orando e apoiando. No texto a gente vê isso com clareza. Quando as mãos de Moisés abaixavam, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés eram erguidas, o Israel prevalecia. Então o sucesso estava na bênção que Deus ministrava na vida daquelas pessoas. E é por isso que a vitória ali não foi só de Josué, não foi só ele que foi creditada a vitória. A vitória era também de Moisés, que orava. A vitória também era de Arão e Hur, que apoiavam, e de todo o povo de Israel que pelejou sob o comando de Josué. É como em missões. Missões é assim: um que vai, Josué; um que intercede, Moisés; e outros que apoiam, Arão e Hur. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É uma construção de Deus para que nossas batalhas, inclusive missionárias, sejam bem sucedidas. Quando nós cumprimos esses preceitos, quando temos a atitude, acontece o que aconteceu ali. O povo é abençoado, o povo vence, o povo ganha em nome de Deus. Qual o seu papel na obra de Deus? Versículos 14 e 15 diz assim, concluindo: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para memorial no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus, pelo que Moisés edificou o altar no qual chamou Jeová de si. O Senhor mandou Moisés escrever aquela vitória, guardar aquela vitória que foi registrada e que neste dia de hoje edifica a nossa vida aqui nesta igreja, lá fora e através da internet. Nós também devemos continuar a escrever as histórias desta igreja. 36 anos de vitória. E que venham mais 36, e que venham mais 70, a não ser que o Senhor volte, e que venham mais 100 anos. E as histórias, as vitórias desta igreja precisam ser escritas. E na medida que cada membro desta igreja tiver atitudes como a destes guerreiros do texto e fizerem a sua parte, todos serão vitoriosos no nome de Jesus Cristo.
Qual o seu legado, irmãos? O que tens feito na igreja em benefício dos outros? O quanto você tem orado? Qual tem sido o seu investimento? De que forma você tem abençoado? De que forma você tem demonstrado o seu companheirismo? Moisés, no final, nós vemos aqui, edificou um altar e chamou Jeová Nissi. Jeová Nissi quer dizer: o Senhor é minha bandeira. Esse foi um ato de louvor a Deus, que é a nossa esperança e, acima de tudo, símbolo da nossa vitória. E ficam as perguntas para você responder. Qual o chamado de Deus para você? O que você está fazendo com suas mãos? Como você atua na igreja do Senhor? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você pense no que você ouviu. Uma mensagem rápida, singela, sem segredos, sem nenhum malabarismo teológico. Simplesmente a mensagem, ponto final. Você precisa ter atitude, irmão. E eu vou falar agora especialmente para você que é da Igreja Batista Central, mas a todas as pessoas que nos assistem também. Você precisa ter atitude. Atitude de estar sempre pronto para entrar na brecha. Atitude de viver intensamente aquilo que Deus preparou para que você fosse nesse conjugado de membros que somos nós no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Deus preparou Moisés para liderar. Deus preparou Arão e Hur para poderem ajudar a Moisés. Deus preparou Josué para a batalha. E cada um deles teve atitude. Eu quero convidar você, nesse 36º aniversário, que você possa, no nome de Jesus Cristo, fazendo uma autoavaliação, descobrir quais as atitudes que você precisa tomar, em quais brechas você precisa se posicionar, a fim de que Deus use a sua vida para a glória dele, e que esta igreja cada dia caminhe como um luzeiro na cidade de Teixeira de Freitas, refletindo a graça, a misericórdia e o poder de Cristo a todas as pessoas. Feche os seus olhos. Ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos felizes porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Felizes porque pudemos louvar o Senhor e acompanhar belíssimos cantos de adoração aqui com Eduardo, Silvana, com louvor desta igreja, e também por ouvirmos essa singela palavra que conta um pouco da história de Israel e que alcança o nosso coração. Obrigado a Deus, no nome de Jesus Cristo, pelo teu amor, graça e misericórdia, e que nós possamos nos dobrar e termos as atitudes corretas, a fim de que possamos viver para a glória do nome do Senhor, não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida.